Pessoal, bom dia. Eu vou fazer esse vídeo aqui que eu acho melhor tanto fazer o vídeo quanto o resumo que eu vou colocar logo aqui embaixo. Fica a critério de quem quiser fazer seu estudo antes da avaliação, porque eu só vou colocar a avaliação às 8h30, porque a gente tem bastante tempo para poder fazer uma revisão, vocês lerem o conteúdo, estudar e fazer uma boa prova, tá? Então vamos lá, o assunto, né, que vai cair nesse teste, nessa atividade avaliativa. A gente já abordou em algumas outras atividades passadas, que é a reprodução sexuada e assexuada. Vou começar novamente com a reprodução assexuada. O que seria então reprodução assexuada? O tipo de reprodução onde não há troca de gametas, ou seja, só um indivíduo é capaz de se reproduzir, ok? Primeiro exemplo mais básico de todo, como já tinha ensinado para vocês, como fizemos atividades sobre isso, é a questão da divisão binária, onde uma única bactéria dá origem a mais outra bactéria, que se divide, uma única bactéria se divide em duas, essas outras duas se dividem em mais duas e por aí vai. Por isso que uma infecção bacteriana, seja uma contaminação alimentar ou até no nosso próprio corpo, é tão rápida, devido a esse processo de reprodução. Qual a desvantagem desse tipo de processo de reprodução? A variabilidade genética praticamente não existe, porque elas são todas clones, uma clone da outra. Tá? Segundo tipo mais comum de reprodução assexuada. A gente já fez uma atividade também falando sobre isso, o tipo de reprodução chamado brotamento ou brotação. São a mesma coisa, depende da literatura que você for estudar. Brotação é mais comum em um organismo aquático de água salgada que chama hidra, onde até a gente tinha uma atividade que tinha uma figura de uma, para quem não conhecia, ou até também pesquisa em imagem na internet. Um único ser vivo, ele costuma fazer um broto na lateral ali dele, ou na parte mais de cima. Esse broto se dissolta, né, da planta, do ser vivo original, cai ele no local onde ele possa crescer, e aí ele dá origem a um novo ser vivo semelhante àquele que o originou. Ou seja, sem troca de gameta, sem precisar de interferência nenhuma, esse único ser vivo deu origem a outro, através de um broto, por isso chama brotamento ou brotação. Terceiro tipo, mais comum também, fragmentação. Fragmentação sempre trago para vocês o exemplo das planárias, porque as planárias são assim os seres mais fáceis de explicar. Existem planárias de água doce, existem planárias de água salgada. Elas são classificadas nos gêneros dos platomintos, são quase vermes. Ela é meio achatadinha assim. Na água doce ela vive geralmente em regiões de brejo, Mata Atlântica, região de charcos, que são regiões mais pantanosas, e na água doce em diferentes tipos de mares. Tá, como é que funciona a fragmentação nelas então? Se você pegar um único ser vivo daquele e cortar ela no meio assim, acho que é transversal ou assim, se até você cortar em quatro pedaços, cada pedaço, depois de um certo tempo, vai originar novas quatro planárias. Se você cortar em duas, vai originar mais outras duas planárias. Por quê? Porque ela tem alta capacidade de regeneração, entendeu? Por isso assim, que esse fragmento deu origem a um novo ser vivo sem troca de gametas. Então as mais comuns, a mais comum e única das planárias são a fragmentação. Isso ocorre também em algumas estrelas do mar e nas esponjas do mar também. Uma esponja do mar, se você quebrar ela em vários pedaços, esses vários pedaços vão dar origem a novas esponjas do mar. É uma característica comum de seres aquáticos, por quê? Porque a vida começou na água, né? Tanto a questão da brotação quanto da fragmentação propiciou a perpetuação da vida na água. Depois, assim, a vida se tornou mais complexa, né? E a reprodução sexuada, quando foi que saiu da água, se tornou mais viável para a colonização, diversificação da genética e a melhor sobrevivência das espécies. Mas eu vou chegar lá em reprodução sexuada, porque ainda tem o processo das plantas. Plantas, pessoal. Plantas também se reproduzem de duas maneiras, tanto sexuadamente quanto assexuadamente. Um tipo de reprodução assexuada mais comum, eu já citei para vocês, é a estaquia, que chama. Igual eu falei, vocês já devem ter visto sua avó, sua mãe, qualquer pessoa assim de convívio social seus, pegar ali uma plantinha, cortar um galinho pequeno, tacar na água ou tacar direto no solo, depois de algum tempo essa planta vai crescer, normalmente, como se fosse a planta de origem dela. Isso é o que a gente chama de um clone de planta, né? Você só pegou um pedaço ali da planta, colocou em um meio de cultura e ela deu origem a uma nova planta, ou seja, o clone daquela que você tirou. Por isso que alguns lugares assim, não sei se vocês já observaram falar, muda de eucalipto clonado, muda de tal planta clonada. Por quê? Porque uma única planta deu origem a vários outros tipos de planta, tá?
A reprodução sexuada das plantas ocorre também na forma de troca de gametas, onde uma planta macho poliniza uma planta fêmea através do vento, através de abelhas. Isso vai ser bastante comum agora que a gente está na primavera. A gente está na primavera terça-feira, até se vocês observarem, a maioria das plantas como jabuticabeira, manga, ah, acerola, pitanga, eu tô falando que tem no meu quintal aqui, já está tudo florido, jabuticabeira até já está dando, por quê? Porque há 3 meses atrás, praticamente, houve uma reprodução assexuada e agora ela está se reproduzindo, porque através das flores ela vai lançar pólen para poder fecundar novas plantas e através da semente também dessas plantas, cair no chão e tudo mais, vai dar origem a novos seres vivos. Tá, o vídeo já está ficando bastante extenso, vamos ao último tipo de reprodução de seres vivos, que é a reprodução sexuada. É a reprodução que eu vim, a reprodução que você veio, é a reprodução também de vários animais, incluindo o ser humano. Como ocorre? Através da união de gametas, como já expliquei para vocês. O gameta masculino é o espermatozoide e o gameta feminino é o óvulo. Gametas são células reprodutivas. Quando eles se unem, ocorre a fecundação. A fecundação origina a primeira célula do ser humano, que chama zigoto. Essa célula vai se dividindo em duas, que se divide em quatro, através de um processo chamado mitose e meiose, até formar um feto. Deste feto, depois de meses, um ser vivo. E depois de anos e anos e anos, um adulto completo, ok? É só isso mesmo, se vou parar por aqui, porque eu vou entrar na semana que vem, a gente vai fazer nossa atividade de portfólio, onde eu vou falar sobre adolescência e sexualidade, então eu vou partir da formação de gametas até hormônios, até mudanças corporais. Então é isso, espero que vocês assistam, reassistam, quem não quiser assistir por conta de internet fraca, por conta de dados, leia o conteúdo vocês já fizeram, já refizeram, faça atividade com atenção, por favor. Levem a sério, porque tá difícil para vocês, pra gente tá muito mais, cara. Assim, a gente não tá nessa situação porque eu quis, nem outro tipo de pessoa quis. A gente foi obrigado a estar assim. Então, ok, vamos fazer a atividade com bastante atenção e boa atividade, boa avaliação. Vamos lá.